Amén. Hermanos, de hecho, recibimos de la parte de nuestro Señor un gran amor. El amor de Dios en favor de nosotros a través de su misericordia. Un día todos nosotros estamos apartados de la gracia de nuestro Señor. Hasta que vino el Señor y se vino y se encontró con nosotros a través de la misericordia de Cristo. ¿Cuántas veces ya hemos visto esta situación en muchos en la iglesia? Gente que ha sido educada en los caminos de nuestro Señor y que se apartaron. Te cuento, havia muchacho, yo estava na primeira igreja onde eu he sido pastor e era ruído mais abaixo. Eu vivia em local mais alto, como cerro, e havia uma caixa abaixo, que era a caixa da igreja, e mais abaixo havia uma fiesta na avenida abaixo. E eu mirava a fiesta e havia muchacho sem remera, com uma bermuda branca, bailando em la muralla, en muro de la casa, e os outros acharam todos borrachos abaixo. Eu le mirei, lá em cena me pareceu tão ridículo aquele muchacho descalço, de bermuda branca, sem remera, bailando en muro, mientras os outros estavam abaixo. Quando lo mirei melhor, era o muchacho que havia sido de la igreja, de nossa igreja. Eu não le conhecia na igreja. Quando eu cheguei para pastorear esta igreja, ele já estava apartado, mas cresceu como um ninho. Na escola bíblica, escutando a palavra. Mas abaixo de minha casa estava a casa de sua madre. E lo mirei, era sua madre e sua irmã, uma adolescente, que choravam mientras miravam a cena. El muchacho a massa achar na fiesta, sábado à tarde, bailando, casi desnudo, sem remera e borracho. E nesta semana eu me fui a visitá-lo, a orar com ele, e eu lhe dizia: mira, vos fuistes el troféu em las manos de Satanás achar. Tu eras el único achar que ha sido educado na igreja, educado desde temprana idade na igreja, e o troféu era vos, porque vos estava em destaque, borracho, bailando em muro, sem remera, mientras os outros se reiam de vós. Vos era este. E eu lhe dije: vos tenés que arrepentir-te de tus pecados e volver-te a los caminos de nuestro Senhor. Tal qual o hijo pródigo acá de la história contada por nuestro Senhor. Vos sabés que a história toda, hermano, empezó antes. Empezó en el principio del capítulo de número 15. Se fueron hasta Jesucristo, principio del capítulo de número 15, mira en tu Biblia. Se fueron hasta Jesucristo para decirle: vos andas com pecadores. E Jesucristo de hecho andava com pecadores. E le empezaram a acusar: vos sos amigos de pecadores. E anda com os pecadores. Os religiosos da época, os que se juzgavam melhores que os outros, começaram a juzgar a Jesucristo. Eu sempre les digo uma vez mais: sempre há os legalistas que incluso lhe acusariam hoje a Jesus. Pero mira, Jesucristo anda com pecadores, anda com os piores. Com quem Jesucristo estaria andando hoje, irmão? Com os outros e com os piores que nós outros. Eram com estes que Jesucristo estaria andando se estivesse entre nós outros hoje. E lhe acusaram a Jesus: tu andas com pecadores. E vós sabeis que depois desta acusação, Jesucristo les dio 3 parábolas. A primeira, de la oveja perdida. A primeira. Depois, la dracma perdida. Esta que eu he leído com vocês hoje. E a terceira parábola, del hijo pródigo. Para mostrar-lhe como é a obra de nosso Senhor, salvando e guardando a pecador. Hermano, Jesucristo era amigo de los pecadores, não para ser como os pecadores, pero para cambiá-los a través de sua graça. Somos nós amigos de nosso Senhor e nós somos pecadores. Pero há mais. O pecado tem de hecho efeito, uma consequência devastadora sobre a vida de uma pessoa. Assim é a consequência, não há dúvidas do pecado.
Quando pensamos então acerca do pecado, uma primeira coisa que nos viene à cabeça é: pecar é bueno. Hermano, se eu te digo que pecar não é bueno, nadie vai pecar então. Em um primeiro momento, hermano, pecar é hasta muito bueno. Está muito placentero pecar na primeira vez. O grande problema é o mal do pecado, o mal que o pecado genera, como consequência em nós e na vida das pessoas que estão ao redor de nós. Acá houve de hecho um efeito devastador do pecado sobre a vida deste muchacho na história de Jesus. Todavia também lo que se nota que además del efecto devastador y la consecuencia devastadora del pecado, la misericordia de nuestro Señor sobre su vida. Miremos la parábola chamada El Hijo Pródigo. Mira que a história empieza, as histórias de Jesus, as parábolas, eu te digo que as histórias de Jesus são bueníssimas. As histórias são excelentes. Esta parábola uma mais. Mira que haviam dois hijos, igual cuidado, pero personalidades distintas. Uno, en la historia se nota, era trabajador. Nunca dejó de estar con su padre. El otro, completamente distinto. Dos hijos, cada cual con su personalidad, educados a la misma manera. Yo tuve dos hijos biológicos, cada cual tiene su personalidad. Ambos han sido educados em la igreja. Um de ellos hoje está adorando ao Senhor na igreja. O outro está em la playa, de vacaciones, sem importar-se com a adoração. Ambos han sido educados igual, o mesmo cuidado, a mesma orientação. Um está firme nas coisas de nosso Senhor, o outro não está. Eu estou orando por ele, para que seja alcançado por la graça maravilhosa de nosso Senhor. Dos nenas! As duas educadas da mesma maneira. Já chegaram em minha casa, quem dibuja melhor? As duas. Vai ser educada igualito. Não vai dizer esta cá está melhor que esta. Não, as duas. O que ganha uma, a outra vai ganhar também a educação da mesma maneira. E é assim que lo hacemos. Este padre acá tinha dois filhos. E ambos han sido educados da mesma maneira. Pero um saiu de uma maneira, o outro saiu de outra maneira. E mira, irmão, como saiu o outro, e tu vas a compreender como era um muchacho perverso. Mira, versículo 12. E el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Hermano, este pedido acá del muchacho era triste para su padre. Te voy a explicar por quê. Primeiro, porque não há herência de um padre vivo. Se meu papai queira gastar toda a sua plata, acho que isso vai ser. Se eles têm em plena consciência, meu padre me diga assim: eu vou vender minha casa, vou vender meus bienes e sou eu e tu mamá, vamos viajar hasta la muerte. É sua vida, os bienes não me pertencem. Não há herência de um padre vivo, não são meus bienes. Ou seja, quando este acá vino e lhe dijo: eu quero a parte de mis bienes agora, é como se estuviera rechazando a seu padre. Eu quero que tu mueras. Eu quero que a parte de mis bienes seja agora. Ou seja, quando este padre acá, e os judíos compreenderam bem isto, quando este padre escutou a palavra deste hijo: eu quero os bienes agora, mientras tu estés vivo, é como se ele estivesse sepultando a seu padre em vida. É muito triste ser rechazado por um hijo. Eu nunca passei por isso. Não sabe, tenho ideia, volta pouco, não é? Ninguno de nós nunca passamos nessa situação extremada, nunca. Jamais passamos por essa situação extremada. Mas se um dia passáramos de que meu hijo, tanto que eu lo hice para eles, e me rechazassem, seria uma tristeza profunda. Lo tanto que este hijo acá recebeu da parte de seu padre, e de repente ha sido rechazado por su hijo. ¿No es lo que se pasa muchas veces entre nosotros y nuestro Dios? Tantas cosas que hemos recibido del Padre Celestial, cuántas cosas recibimos de Dios y lo rechazamos y lo desechamos.
como se fuera una cosa desechable, como lo hizo este hijo acá. Yo quiero los bienes ahora, en vida. Y lo rechazó a su padre. Y se fue. Y se fue, versículo de número 13, a vivir una vida de balde. Todavía, esta clase de vida, hermano, tenía mucha plata. Mientras tenía mucha plata, no le faltaron amigos. ¿Hasta de lo por qué? Muchas veces las personas se acercan de vos por tema de lo que de vos tenés para ofrecerle a ella. No por quien sois vos, por tu carácter, o quien representa a vos, sino por lo que tenés para ofrecer. Si tuvieras poca plata, o como nosotros que somos pobres, la persona ya nos desecha, ya nos deja así al costado, y se va para uno que, ese acá tiene mucho que me ofrecer, me voy para él. En este punto acá, mientras tenía plata, estaban los amigos. Había la fiesta. Estavam farreando mientras havia plata, se diz acá el texto bíblico, e passou a viver uma vida ilusória. Esta vida é ilusória, hermano. Esta vida tal qual o mundo nos oferece aí afuera é ilusória. Eu quero uma vida de muita fiesta, eu quero uma vida farreando, eu farreei por um largo tempo de vida. Forma que chuva. Eu farreaste também, não há dúvidas, quando não era crescente. Eu farreei na adolescência. E farreava aí na adolescência. Vos saber que toda vez que eu venia de farrear, sempre sentia a mesma coisa. Me falta algo. Era uma ilusão, irmão. Era uma vida absolutamente ilusória. Não generava qualquer classe de satisfação em meu coração. Não é a mesma coisa que hoje. Caminhando em los caminhos de Jeová. Era uma vida ilusória. Versículo de número 13. Mientras estava aí com a plata, desperdiciou todos os bienes, vivendo uma vida de balde, ilusória, perdidamente. E havendo gastado todo, irmão, quando vino uma grande tormenta, uma grande hambre no lugar, uma grande tormenta, uma hambre terrível, uma condição péssima para as pessoas allá, para vivirem. Havia uma sequia, hambre entre a gente, e o muchacho já não tinha nem plata mais. Onde estavam os amigos? Já não estavam mais. Não tinha o que comer. Não tinha comida, não tinha... Onde estava a vida antes? Ha sido uma ilusão. Quantas pessoas nós conhecemos assim, celebridades, que um dia eram famosos e hoje são olvidados, nadie sabe mais quem é esta pessoa ou a outra pessoa. Antes havia um brilho, hoje já se apagou, irmão, era uma ilusão. O que se passou com este acá, irmão, não havia mais amigos, houve uma falsa seguridade em la plata, em los placeres, hasta que vino uma grande hambre em la província. E então, irmão, disse a palavra que este acá passou a viver em uma hacienda de chanchos, de cerdos. Irmão, quando Jesucristo disse que o muchacho passou a cuidar de cerdos, os judíos, escutando esta história, tiveram asco. Porque os judíos não comiam chancho como nós outros. Eles não sabiam o que é uma panceta buena, hecha. Uma bondiola, eu não como uma bondiola, é verdade. Pero como é a outra que eu compro, Cristina, bondiola, carré, que aqui eu não vi, lomo, uma panceta. Eles não tinham ideia. E quando se descia que se cuidavam de chanchos, de cerdo, o judeu fazia cara de asco. Cerdo. E mira, Jesucristo puso em la história de maneira proposital, para mostrar-lhes o extremo. Esse já não tinha nada. Antes vivia de fiesta, agora está junto com os chanchos, cuidando de los cerdos. E aí mais, irmão, não só estava cuidando de los cerdos, pero ele tinha tanta hambre que queria comer da comida de los chanchos. Pero nem a comida de los chanchos tinha para comer.
queria comer de los chanchos, junto com os chanchos. Quantas pessoas estão em uma vida tão ilusória, tão cheias de ilusão, que preferem comer da comida de los chanchos afuera, do que estar em la seguridade de la casa de Deus. Eu comi porqueria por muito tempo. La comida de los chanchos, eu comi demasiada comida de los chanchos afuera. E Abraão era tão ilusório que eu pensar que era bueno isso. Ah, que banquete, comida de chanchos. Comi muito o que o mundo poderia oferecer-me afuera. E eu pensar que é bueníssimo. Que ilusão, hermano! Quantas pessoas não estão como este hijo acá? Que le desechó a su padre en vida, se fue a comer la comida de los chanchos y ni comida de los chanchos podía comer. ¿Cuántas personas están así apartadas de las cosas de Dios y prefieren estar afuera en una vida de ilusión? Y este acá, con la gracia de nuestro Señor, él recobró, vino a él la conciencia. Y mira el versículo de número 19. E volviendo em si, dijo: quantos jornaleiros em casa de mi padre têm abundância de pão, e eu acá perisco de hambre. Compreendeu que toda esta classe de vida era uma ilusão, não te enganes. Tudo que o mundo nos pode oferecer é comida de chancho. Parece uma coisa boa, hermano. Se parece bueníssimo um banquete, mas estamos ciegos. É uma comida de chancho. Não é igual o alimento, o pan que recebimos na casa de nosso Padre Celestial. Digo, então, é necessário que me levante e me vaya. Me levantarei. Mira que o muchacho estava tão postrado que dijo: me levantarei. Se não te levantas, não te vas. Não me quedarei acá pensando, achar em casa de mi padre, quizá como seria a minha vida. Não. Me levantarei, me vou. Eu tenho que tomar uma decisão, dar o primeiro passo. Me levantarei, digo a palavra, irei a mi padre e lhe direi: Padre, he pecado contra o cielo e contra ti. Compreendeu? Houve um arrependimento profundo no coração do muchacho. E ele aún dijo: eu já não sou digno de ser chamado tu hijo. Haz-me como a um de tus jornaleiros. Se arrependeu, compreendeu seu pecado e dijo: quizá regresse e mi padre me acepte uma vez mais. E que eu não quero nem ser como seu hijo, vou ser como um de seus jornaleiros. E o texto bíblico nos diz que este homem volvió uma vez mais hasta a casa de seu padre e levantando-se, se foi a seu padre, versículo 20. E aún lejos seu padre estava quando lo viu. Seu padre sabia que ele ia volver. Lo estava esperando. Lo vio, se foi, se diz acá no versículo de número 20, e que ele foi movido a quê, irmãos? Quem está no versículo 20? Movido a misericórdia. Igualito hemos visto semana passada, em la parábola del buen samaritano, que el buen samaritano, a expressão em espanhol é espetacular. Ha sido movido por misericórdia. El combustible que tiene que estar en nuestra vida, la misericordia. El combustible que va a mover nuestro Señor es la misericordia. Yo soy pecador. ¿Cuántas veces lo denegué a Dios en mi pecado? Hasta que nuestro Padre Celestial ha sido movido por misericordia. Me arrependi de mis pecados e eu quero uma vida em la casa del Padre. E o Senhor então vino a mi encuentro. E mira que o Senhor vindo a mi encuentro, quando vino a mi encuentro, lo vino lleno, movido de misericórdia. E mira o versículo 20, el Padre corrió para abrazarlo. Ele não se foi assim, que sabe, bueno, le voy a esperar que ele venga. Ele não se foi, que ele venga. Pero el Padre corrió a encontrarse con él. Es nuestro Dios que se viene a nuestro encuentro, hermano. Más que eso, es Él que viene. Se corrió el Padre, se echó sobre su cuello y le besó.
Y una vez más, una demostración, una verdadera confesión de pecados. Él dijo, versículo 21, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado su hijo. Él dijo y confesó eso delante de su Padre. Y entonces, hermano, mira lo que hizo el Padre movido por misericordia. Lo restauró. ¿No es lo que hace nuestro Señor con el pecador? ¿Por qué Jesucristo andaba con los pecadores? Y era acusado de andar con los pecadores. Y decían, vos sos amigo de pecadores. Hermano, isto para ellos era una acusación. Para nosotros es un adjetivo. Vos sos amigo de los pecadores. No soy, en verdad. Ando con los pecadores. ¿Por qué? Porque yo creo que el Señor los puede restaurar. La restauración es completa. Mirad cómo ha sido la restauración de este muchacho, versículo de número 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado, versículo 21. Mirad el versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Es como ha hecho el Señor en favor de nosotros. Lo que hizo nuestro Señor, nos vestió con vestidura blanca. ¿No es lo que está en la Biblia? Nos puso una ropa nueva. Es una linda metáfora bíblica para decir sobre la restauración. Ahora, hermano, ya no estamos más desnudos por tema del pecado. El Señor nos puso una vestidura, una vestimenta nueva, blanca, para demostrar que hay una purificación, una restauración de la parte de nuestro Señor. Hay más. El Señor acá nos dijo en la historia, poner un anillo en su mano. ¿Cuál es la sensación? La idea de una alianza. Cuando yo miro este anillo acá, yo comprendo, yo tengo una alianza con Cristina hace 31 años. Un compromiso, yo estoy involucrado con ella. Y este anillo acá representa esta alianza. Cuando el Señor dijo poner un anillo en las manos, es porque representaba, no, Él es hijo. Hay una alianza, es parte de esta familia. O sea, le puso un anillo como una señal del pacto, de la alianza de Dios con nosotros. Pero hay más, mira en tu Biblia, y calzado en sus pies. Las novelas brasileñas, cuando eran buenas, hoy son pésimas, pero las novelas brasileñas, cuando eran buenas, y habían las novelas de esclavitud. ¿Ya has visto esas, Júlio? Cuando eran del tiempo de la esclavitud en Brasil. Y siempre en el final de la novela es la liberación de los esclavos. Y ellos empezaban a recibir un sueldo por tema de su trabajo. Ya no eran esclavos más. La primera cosa que el esclavo hacía, comprava um sapato, um calçado. Era uma señal que não era mais um escravo. Não ia andar descalço mais. Ele ia andar calçado. Já não era mais um escravo, senão agora tinha uma dignidade. A mesma coisa, já não é escravo mais, é hijo. Va a poner um calçado em seus pés. E aí mais, versículo de número 23. Mirá toda a simbologia que Jesucristo nos dá em la história. E traer el becerro gordo e matá-lo, e comamos e hagamos fiesta. Sempre há a ideia do animal oferecido, como ha sido o Senhor oferecido sem mancha, em favor de nós. E nisso é uma restauração completa. O animal sacrificado, como o Senhor se sacrificou em favor de nós. E por final, hay de hecho uma completa redenção. Porque este mi hijo muerto era, claro, não renegou a seu padre em vida, estava morto. Este mi hijo muerto era, e ha revivido, e se havia perdido, e es achado, e começaram a regocijar-se. Que linda história de restauração da parte de nosso Senhor. Lo que aprendemos com esta história, hermanos, é que a misericórdia de nosso Senhor é que resgata a um pecador. O pecador ha sido resgatado por la misericórdia de nosso Senhor, movido por esta misericórdia. Aunque estuviera perdido em uma vida ilusória, ha sido resgatado por nosso Senhor. Pero hay más.
Nos alegramos quando um pecador se arrepende, nós nos alegramos e glorificamos a nosso Senhor. Mirá que havia fiesta. E há um texto bíblico que incluso diz que quando um pecador se arrepende, há fiesta em los cielos. Ou seja, é uma alegria completa. Pero que é o que se passou depois? El outro hijo apareceu na história. El outro hijo que apareceu na história, hermanos, vino e dijo, pero mirad, escucharei, não, mirá aquilo que dijo. El outro hijo vino. El outro hijo vino e dijo assim, pero este acá salió, regresó e hay fiesta para ele. Eu trabalho e não quiseram fiesta para mim. Mira que empezou uma pelea. Isso Cristo está falando sobre coisas naturais. Peleas naturais entre irmãos. E aí, neste ponto, lo que se diz acá na Bíblia e o Senhor nos ensina, não nos importa. Pode ser, hermano, que nunca passamos por isso. Como cristiano que nunca passou por isso, sempre estuve na casa do Padre. Mas de igual maneira, se regocija. Este se foi, regressou, pero glorificado seja nosso Senhor. Nos alegramos, haremos fiesta, nos alegramos em favor do outro hijo que regressou. Acá em Uruguai, quantas pessoas não estão assim? Quantas histórias eu não escuto acá de gente que já ha sido crescendo, já estuve na igreja e já não está mais. Que necessita compreender o que é arrependimento, uma nova vida, uma vida com nosso Senhor. Em las caixas de Brasil, a mesma coisa. Os dirigentes diziam, bendiciones, pastor. Cantam alabanza. Muitos de ellos têm nomes bíblicos. Eu ia à cárcel predicar e havia muitíssimos. Nomes bíblicos eram muitos achar dentro. Nomes de reformadores, Wesley, havia muitos. John Wesley, havia muitos. Nomes bíblicos haviam do nome do Antigo, do Novo Testamento. Todos ex-crentes dentro da cárcel. E eu predicava, é hora de regressar. O Senhor é movido de misericórdia. Aunque não seamos dignos, o Senhor nos recebe. Que aprendamos com a linda parábola de nosso Senhor, que há redenção para lo peor que fuera, por lo peor que sea a pessoa, há a redenção para um hijo que vuelva para uma pessoa que vuelva a los caminos de nosso Senhor e se vuelva como hijo verdadeiro através da graça. Oremos, irmãos, aprendamos com a parábola e oremos para que outros mais que estão perdidos como este hijo acá, em uma vida ilusória, pode ser gente de nossa família, porque mientras eu prediquei acá, vino em tu cabeça gente de tu família, pode ser gente de tu família, de tu casa, que está nessa mesma vida, que o Senhor os restaure através da graça maravilhosa de nosso Senhor. Vamos orar, irmãos? Antes, cantemos.